Então, boa noite, gente. Encerramos, né, maravilhosamente essa leitura, né, do Sagarana, com esse conto maravilhoso que é uma traga que vai repercutir a vida inteira na gente. Né? Se ele tivesse posto uma traga como primeiro conto, eu acho que mais gente teria lido Rosa, mas ele não é bobo, né? Ele faz isso mesmo. O Rio Pedrez já é a primeira pedrada que a gente tem que né, enfrentar. E passou do portal do Burrinho Pedrez, aí não sai mais. E o Matraga, então, encerra maravilhosamente esse livro. Mas a gente tem que seguir. Né? A Rosa queria ler o Magma, a Cris tinha pensado no Tutameia, e eu sugeri o Primeiras Histórias. E aí eu acho que Primeiras Histórias é um livro mais acessível, a gente está com bastante gente participando, bastante gente nova na roda, então eu acho que o Primeiras Histórias é um livro mais acessível, mas não é menos profundo e polissêmico e cheio de... É riquíssimo, né? Então, acho que nós vamos ter as duas coisas aí, um equilíbrio, né? Bom, como sempre, eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Não está aparecendo aqui para mim, deixa eu ver de que jeito que ela está. Deixa eu ver se ela aparece. Um minutinho. Tá. Pronto. Então, gente, é uma pequena introdução para também a gente não tire o prazer da leitura ao longo desses próximos meses aí, que a gente vai ter muito para discutir sobre esse livro que é maravilhoso. Né? Bem, o Guimarães Rosa, então, ele publicou 5 livros em vida. Não é uma obra tão extensa em termos... É extensa porque são alguns livros bastante volumosos, né, mas foram apenas 5 livros publicados em vida. A gente já falou disso no Sagarana. Ele é um autor que estreou tardiamente, ele já tinha quase 40 anos quando o Sagarana é publicado, depois ele demora mais 10 anos, né, para publicar o Corpo de Baile e o Grande Sertão Veredas, e aí, sim, o Primeiras Histórias, né? Depois do Grande Sertão. Ainda em vida, então, eu publico Tutameia, Terceiras Histórias. Quando ele morreu, ele estava trabalhando com 2 livros, estava organizando 2 livros, o Estas Histórias, que saiu em 69, e o Ave Palavra, que saiu em 70. E depois, em 96, depois de 30 anos, foi publicado o Magma, que é o livro de poemas. Né? Mas ele começa, então, com Sagarana, em 46, Corpo de Baile Grande Sertão, em 56. Quando ele publica o Primeiras Histórias, em 62, ele já era super consagrado. Né? Ele já tinha publicado essa obra revolucionária, que é o Grande Sertão Veredas. Né? E aí havia toda uma expectativa em torno do que o Rosa produziria depois de produzir Grande Sertão, né? O que viria depois desse livro que segundo até, né, o Silviano Santiago, é um livro que a crítica domesticou, né, porque era uma coisa tão fora de propósito, tão fora do comum, né, que cai, né, como ele fala, é uma coisa assim tão surpreendente, né, que a crítica meio que domesticou. É uma teoria que o Silviano Santiago defende naquele livro Genealogia da Feracidade. Né? Bem, então, o que ele publica? Ele vai sair, então, o Primeiras Histórias, que é também surpreendente, porque ele rompe com um estilo, uma estrutura que vinha lá do Sagarana, aqueles contos longos, como a gente viu, né? Depois vem Corpo de Baile com as 7 novelas bem extensas, né? O Buriti é praticamente um romance, e depois aquele romance caudaloso Grande Sertão, ele aparece com um livro com 21 contos curtos.
Na minha edição, eles vão ter de 6 a 14 páginas, né, nessa nova edição da Global. Então, ele já causa espanto com isso, né? Talvez isso, com certeza, no caso do Rosa, ele começou a fazer muitas colaborações para a imprensa. Ele sempre fez. A tese da Marise é ótima para fazer todo esse levantamento de quanto o Rosa foi presente na imprensa, né? Inclusive esclarecendo alguns equívocos, né, de críticos bem conceituados que diziam que não, por exemplo, a Clarice Lispector escrevia muito mais na imprensa e outros escritores apareciam muito mais na imprensa. Não, ele também apareceu muito na imprensa. E esse fenômeno dos escritores escreverem em jornais é um fenômeno que vem do século XIX, né, que primeiro se faziam os romances em capítulos, né, e depois, então, se criou, né, as short stories, né, que vem a crítica anglo-americana chama esse conto curto de short story. E isso vai se intensificando do século XIX em diante e no século XX. E aí alguns estudiosos até pensam que esse termo história com E, né, que é uma coisa que o Rosa fala muito, né, primeiras histórias, terceiras histórias, a história não quer ser como a história, né, que deriva dessa ideia do short story, né? O vocábulo história ele entra nos dicionários, no léxico do idioma português no início do século XX, com esse significado de narrativa de ficção, mas também como um termo, uma variante do termo história com H, né? Eu estou falando isso porque no primeiro prefácio lá do Tutameia, ele começa assim, né? A história não quer ser como a história, né? E ele vai fazer essa distinção. Bem, e esse livro, então, vai se chamar Primeiras Histórias, depois a gente vai ver por que primeiras, né? E, de fato, Rosa, esse livro de 21 contos curtos, 17 deles foram publicados na imprensa, no jornal O Globo, a maior parte, na revista Senhor, e em outras 2 publicações segmentadas, que ele escreveu para veículos que são para um público específico, né? Então, dos 21 contos, 17 já haviam circulado na imprensa. Entre janeiro de 61 e agosto de 62, de 1961 e 1962, 18 meses, mais ou menos. E aí, no final de setembro de 62, então, o livro Primeiras Histórias é lançado, né? Com colaborações, algumas dessas colaborações que foram veiculadas na imprensa, e mais 4 contos inéditos, que são eles o Fatalidade, O Espelho, Luas de Mel e Darandina. Tá? Tem aquela famosa entrevista, né, que a Soraya Vilela e a Adriana Jacobsen conseguiram lá na televisão alemã, para aquele filme Outro Sertão, né, que ele vai falar que a limitação do espaço para escrever nos periódicos era uma coisa estimulante, né? Ele fala: para o artista toda limitação é estimulante, chegarei até o hieroglifo. Tem uma carta também para o Manuel Bandeira, que ele fala que primeiro ele escrevia, e quando ele começava a cortar, ele não queria mais parar de cortar, né? Ele era um cara meio ensandecido, né? Enfim, então ele teve que se adaptar às limitações impostas pelos veículos. E aí ele vai dizer que a limitação para ele foi estimulante e que ele queria chegar até o hieroglifo. Então, falando um pouquinho do que são os contos, né? O que seria essa teoria do conto muito rapidamente, né? No romance, são muitos eventos, muitas histórias paralelas, muitos personagens, episódios que se entrelaçam e que se desenrolam ao longo do tempo, enfim. E já a forma do conto, ela é privilegiada para expressar, segundo o Alfredo Bozzi,
situações exemplares vividas pelo homem contemporâneo. Então, são situações, né? Continuo com o Bose. Em face da história, com H maiúsculo, rio sem fim que vai arrastando tudo e todos no seu curso, o contista é um pescador de momentos singulares cheios de significação. Então, o que é o conto, esse conto curto? É né, um argumento, a gente falaria, né, um miolo, né, e que vai ser essa situação ali que não vai ter desdobramentos ou outras histórias paralelas. Né? É uma coisa mais sucinta. Bem, e o próprio Bose, ele vai falar do Rosa, né? Ele fala assim: o melhor conto brasileiro tem procurado atingir também a dimensão metafísica e, num certo sentido, atemporal das realidades vitais. Guimarães Rosa foi mestre na passagem do fato bruto ao fenômeno vivido, da descrição à epifania, da narrativa plana à constelação de imagens e símbolos. Né? Que coisa bonita, né, que o Bose fala, né, dele pegar da narrativa plana a constelação de imagens e símbolos, exatamente isso que a gente viu no Matraga. Né? Mas tudo isso ele o fez com os olhos postos na mente sertaneja, remexendo nas relações mágicas e demoníacas que habitam a religião rústica brasileira. A sua extrema originalidade nascia de uma conjunção rara, talvez irrepetível, o diálogo de uma solerte cultura linguística e literária com as mais caudalosas fontes da psique e da mitologia sertaneja. As primeiras histórias de Tutameia são obras que conheceram uma formação peculiaríssima. Então, isso o Bose vai falar, então, do Rosa. Né? E, por fim, então, desse roteirinho que está aí na tela, né? O Rosa, assim que o livro foi lançado, em setembro de 1962, ele enviou uma carta para os pais e ele fala assim: ficou um livrinho lindo, é o Amarelinho. Espero que gostem daquelas 21 histórias. Então, ele mesmo chamava o Primeiras Histórias de O Amarelinho. Vejam, aí é uma reprodução, né, da capa das primeiras edições pela José Olímpio. Aí eu vou destacar para vocês dessas capas o quanto ele era preocupado, a gente até já falou nisso, né, com o objeto livro. Ele ia além do texto, além dele reescrever o texto, ter um cuidado enorme com o texto, ele era muito preocupado com os elementos paratextuais, que se chama a capa, o título, o índice, as ilustrações, os símbolos que ele colocava. Então, por isso que sempre eu falo, se tiver oportunidade de adquirir uma edição daquelas da José Olímpio, mais antigas, que normalmente são vendidas baratas nos sebos, né, na estante virtual, é interessante para ver todo esse trabalho dos elementos paratextuais que foram se perdendo com outras edições. Bem, então, nesse caso do Primeiras Histórias, ele mesmo esboçou os desenhos e depois foram trabalhados pelo Luiz Jardim. O Luiz Jardim, na verdade, é um artista plástico que também escreveu o livro Maria Perigosa, que foi aquele livro que lá em 1938 foi o primeiro colocado no concurso que o Rosa, né, o Viator, ficou em segundo lugar. Então, esses desenhos o Rosa esboçou e o Luiz Jardim, então, trabalhou de acordo com as ideias do próprio Rosa. Né? Na capa, tem na capa e na contracapa que vocês estão vendo aí, tem uma imagem referente a cada um dos contos. Né? E a gente, depois, lendo, a gente vai... por exemplo, o primeiro conto que nós vamos ler é essa, né, As Margens da Alegria, é esse desenho aqui. Depois vocês vão vendo, a gente vai identificando, é até uma brincadeira. Né? E vejam, na primeira edição, o sumário era assim, nas orelhas do livro, né, ficava esse sumário com quase que uma tirinha de história em quadrinho para cada conto. Né? E a gente vai ver que faz muito sentido, e tudo ele que havia desenhado. Né?
E aí, para vocês verem como uma curiosidade, mas vai muito além da curiosidade, eu trouxe aqui, reproduzido do livro da filha dele, essa carta enigma que ele escreveu quando ele era menino para uma irmã dele. Então, vejam como é curioso, né? Ele já tinha essa ideia visual, né? E ele tem essa ideia visual com as letras também, com a sonoridade, toda a plasticidade da obra dele, a gente vê que se estende, né, para muitas coisas. Então, isso aqui é uma carta, aquelas cartas, né, que deve ser querida irmã, tem aqueles joguinhos que a gente via nos jornais, né, que ele mesmo escreveu para uma irmã dele, como já estava Se chama presente. carta enigmática, né, Cecília? Eu sei que eu lembro, carta enigmática. vinha naquele jornal Folhinha. Os almanaques. Uhum. Exatamente. Eu acho muito curioso, porque me parece que essas imagens do Primeiras Histórias têm muito disso. Mas, mais do que isso, a gente vai pensar no tema infância no Primeiras Histórias, né? Porque tem muitos personagens e protagonistas que são crianças, né? Que estão presentes em várias histórias. Também a gente já viu isso no maravilhoso Campo Geral, né? Já vimos no próprio Grande Sertão, né, o Encontro dos Meninos, e aqui essa presença das crianças e da infância também é bastante forte. E aí eu trouxe também para vocês o Rosa deu uma entrevista em 46, logo depois que ele publicou o Sagarana, e um dos temas que ele é perguntado, né, pelo Acendino Leite é sobre a infância. E ele fala: não gosto de falar da infância, é um tempo de coisas boas, mas sempre com pessoas grandes incomodando a gente, intervindo, comentando, perguntando, mandando, comandando, estragando os prazeres. Recordando o tempo de criança, vejo por lá um excesso de adultos, todos eles, mesmo os mais queridos, ao modo de soldados e policiais do invasor em pátria ocupada. Fui rancoroso e revolucionário permanente então. Já era míope e nem mesmo ninguém sabia disso. Gostava de estudar sozinho, de brincar de geografia. Mas tempo bom de verdade só começou com a conquista de algum isolamento, com a segurança de poder fechar-me num quarto e trancar a porta, deitar no chão e imaginar histórias, poemas, romances, botando todo mundo conhecido como personagens, misturando as melhores coisas vistas e ouvidas numa combinação mais limpa e mais plausível. Porque, como muita gente já compreendeu, já falou, a vida não passa de histórias mal arranjadas, de espetáculo fora de foco. A arte e o céu serão, pois, assunto mais sério e também são países de primeira necessidade. É lindo isso. Então, eu trouxe essa imagem e essa fala dele, né, porque, na verdade, nós vamos topar aí com várias personagens crianças e que são muito importantes, né? Mas por quê? Porque as crianças estão fora do mundo hegemônico adulto, né? E não só elas. E aí vão ter outros personagens, os velhos, os loucos, os doentes, os criminosos, os mendigos, os animais, né? Tudo que está fora daquele mundo da produção, digamos, de quem detém, né, a força de trabalho, os meios de produção, enfim, tudo que está fora disso na sociedade capitalista, mercantilizada, é marginal, né? É menor. E o Rosa vai trazer justo esses que são os menores, né? Os marginais, ele vai trazer para o centro da cena e vai dar voz a eles, né? Vai dar voz, vai dar ponto de vista, vai dar perspectiva. A gente vai ver da perspectiva, então, ou das crianças, ou dos velhos, dos loucos, enfim, dos criminosos. Isso tanto no Primeiras Histórias, em toda a obra, né? E no Tutameia, talvez ainda mais, né? Tem muitos personagens assim. Então, ele apresenta essas personagens marginais de uma outra perspectiva, né? de uma perspectiva interna deles mesmos, compreensiva, né? A gente diria, né? Porque ele vai abarcando tudo isso. Ele tem um discurso empático a essas figuras que são
marginais. Né? Aqui eu trouxe um trechinho da carta que ele escreve para o tradutor do Primeiras Histórias para o francês, o Jean-Jacques Villard. Ele vai falar: só aparente e enganosamente é que ele, né, o Primeiras Histórias, se finge de simples, de livrinho singelo. Muito mais que uma coleção de histórias rústicas, o Primeiras Histórias é, ou pretende ser, um manual de metafísica e uma série de poemas modernos. Gente, olha, o que a gente está entrando, hein? Um manual de metafísica e uma série de poemas modernos. Quase cada palavra nele assume pluralidade de direções e sentidos. Tem uma dinâmica espiritual, filosófica disfarçada. Tem de ser tomado de um ângulo poético, antirracionalista e antirrealista. É um livro contra a lógica comum e tudo nele parte disso. Só se apoia na lógica para transcendê-la, para destruí-la. Então, mais uma vez, né, a luta do Rosa contra a megera cartesiana, né, como ele fala lá na entrevista para o Gunther Lorenz. Então, é um livro que, o Primeiras Histórias, ele vai alcançar uma dimensão mítica e simbólica muito profunda. Né? E se, por um lado, ele é tido como o livro de entrada, né, o próprio Mindlin, José Mindlin, que era um aficionado de literatura e um admirador do Rosa, ele falava que Primeiras Histórias é o livro de entrada, é o mais fácil e tal. Mas, mesmo assim, a gente tem que pensar que ele vai ter muitas camadas de significados, né? Nesse grupo de narrativas, o Rosa vai trazer muitas questões que fazem parte daquela concepção de vida dele. Né? Então, os contos tem alguns que são até anedóticos, tem outros extremamente trágicos, né? Tem fantástico, tem conto psicológico, mas todos eles a gente vai conseguir, como sempre, né, aprofundar e não esgotar todas as interpretações e tudo que está dentro daquele texto. Né? Bem, aí vamos entrar numa outra coisa. Esse livro, então, apesar dessas várias dimensões, dessa profundidade toda, ele é muito mais do que, lógico, uma coletânea de textos publicados na imprensa. Nem pensar. Possivelmente, ele planejou o livro e foi publicando na imprensa porque era do seu interesse, tanto para divulgar quanto financeiro. Né? Mas o livro tem uma arquitetura bem complexa, muito sofisticada, ele não foi organizado de forma aleatória. Né? Ele é um livro emoldurado, que a gente chama, ele tem uma moldura. Né? Por quê? O primeiro e o último conto conversam. Né? Eles compõem eles compõem um organismo, eles têm uma organicidade, o primeiro e o último e os outros também, né? Como a gente vai ver. Então, são 21, o primeiro e o 21º têm o mesmo personagem e o mesmo ambiente, né, em circunstâncias diferentes. E o conto que está no centro, o 11º, se chama O Espelho. Então, temos essa moldura e o espelho. Isso faz toda a diferença. Né? O Espelho é um conto muito peculiar na obra do Rosa, e isso vai formar uma simetria, tá? Dois contos, os beirais aqui, os portais, né? E esse centro, eles formam uma simetria, e essa questão da centralidade aparece muito nos estudos, já desde a Suzy Sperber, nos anos 70, que foi a primeira pessoa que entrou na biblioteca do Rosa, lá ele ainda lá no apartamento que ele morou com a Aracy, ela passou um período lá junto com a Aracy, estudando a biblioteca do Rosa, os escritos, na verdade, o que ele tinha das anotações em livros. E ela foi a primeira que falou, olha, ele tem um interesse por essa coisa do centro, e isso vai voltar sempre. Né? E agora já tem estudos mais recentes, da Clara Holland, teve nos anos 90 da
Esqueci o nome, que é a tese que ela vai falar da canção de Ciro Luiz em prosa, no Grande Sertão. Então, o Grande Sertão tem um caroço, que é a canção de Ciro Luiz em prosa, está bem no centro do livro. Aí já tem estudos de que, bom, então o Recado do Morro é o centro do corpo de baile, e o Morro da Garça é o centro geodésico de Minas Gerais. Então, essa estrutura simétrica e essa questão da centralidade são aspectos importantes na obra do Rosa, e não deixa de ser diferente em Primeiras Histórias, uma vez que nós temos 2 contos que molduram, que se conversam, e um conto central, que é o espelho. Aí a gente depois vai poder também desenvolver toda essa discussão. Bem, um outro ponto importante aqui para a nossa conversa, que a Marise chegou a tocar, e, como eu disse, a tese da Marise aprofunda bastante isso, né? Esses 2 contos que molduram, né, e que, por fim, teriam todo isso se espalha por toda todo o livro, eles se passam num momento muito especial da história do Brasil, que é a construção de Brasília. A construção de Brasília é um marco do desenvolvimentismo, né, da modernidade, da ocupação, do progresso, né, um país jovem em crescimento, né, e esse imaginário aí de um país menino, né, e aí a gente vai ter esse menino simbólico já no primeiro conto e no último, né, e uma coisa que vem até dos símbolos da República, né, deitado eternamente em berço esplêndido, enfim, tudo isso se relaciona ao mito do nascimento da nação. Praticamente, Brasília tem esse caráter de nascimento da nação. E o Primeiras Histórias, então, ele está emoldurado exatamente por isso, por essa construção de Brasília. Então, a gente vai poder também, às vezes, eu vou trazer talvez uns materiais a mais, conforme a gente for lendo os contos, para vocês verem que também o Rosa esteve lá durante a construção, ele era muito próximo do Juscelino Kubitschek, os 2 eram mineiros, os 2 estudaram na Faculdade de Medicina de Minas, o Juscelino 2 ou 3 anos mais adiante do que o Rosa, mas foram contemporâneos, foram amigos, eles serviram juntos, né, na Revolução de 32, em Barbacena, e, enfim, eles eram muito próximos, e o Rosa esteve, então, acompanhou de alguma forma, além de ser um diplomata, ele acompanhou de perto a construção de Brasília. E esse processo, então, desse Brasil que se moderniza, né? Em nenhum momento vai ser citado o nome da cidade, né? Isso é típico dele também, porque também ele vai dar um caráter simbólico, né, ao espaço, ao tempo e tal. Bem, e essa simetria que é facilmente detectável, então, no local e a época, né, com o surgimento de Brasília, repercutiu muito fortemente nos destinos do Brasil, né? Então, essas primeiras histórias, foi como eu coloquei lá na mensagem, ela vai mostrar essa transição de um Brasil rural, majoritariamente rural, para um Brasil urbano, de um Brasil arcaico para um Brasil moderno. Nem é só a transição, mas é o contraste, é o conflito, enfim, toda essa dinâmica que aconteceu no país nesse momento dessa modernização marcado pela construção de Brasília, né? Então, o Rosa vai nos trazer toda essa transformação pela qual o Brasil estava passando nesse momento. O livro publicado em 1962, Brasília foi inaugurada em 60, né? E, enfim, eu acho que é um livro que a gente vai ter esse olhar. Estamos saindo do sertão, porque Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão, nós estávamos no sertão, e agora começa a ter um movimento mais urbano, principalmente em função desse movimento de ocupação do Planalto Central, e a gente vai ver até que, mesmo há 60 anos,
já com um caráter ambiental, de uma visão, né, uma antivisão. Ele vai traçar essa coisa da destruição do cerrado também, sempre de uma maneira que está evidente, mas não está, não é uma bandeira levantada, mas está lá, está marcado, sim. Né? Então, vamos ficar atento a tudo isso, e a gente vai conversando aí ao longo das leituras. Eu vou voltar agora. Pronto. Era isso, gente.